pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos estudar a respeito da prisão em flagrante. Seus conceitos, fase da prisão em flagrante, espécies de prisão em flagrante, como que funciona toda essa prisão em flagrante aqui. Bora lá então? Primeira coisa que a gente precisa trabalhar sobre a prisão em flagrante é tratar de um conceito de prisão em flagrante. Prisão em flagrante, segundo o professor Renato Brasileiro, é uma medida de autodefesa da sociedade, caracterizada pela privação da liberdade de locomoção do indivíduo que é surpreendido em uma situação de flagrância e que essa privação da liberdade de locomoção é executada independentemente de prévia autorização judicial. No flagrante, diferente das demais prisões cautelares, preventiva e temporária, por exemplo, até mesmo a prisão pena depois, aqui não há necessidade de uma prévia autorização judicial para que ela seja executada. Então, eu não preciso da autorização judicial determinando a prisão em flagrante para que o flagrante ele seja executado. Então, o flagrante, a prisão em flagrante, é uma medida de autodefesa da sociedade, caracterizada pela privação da liberdade de locomoção do indivíduo que é flagrado em uma situação de flagrância, e a gente vai analisar essas espécies de flagrante, quando que eu sei que o sujeito está em flagrante, e que essa prisão ela é executada independentemente de qualquer autorização judicial. Então, eu não preciso de autorização judicial para prender alguém em flagrante. Ainda sobre o flagrante, prevalece hoje que o flagrante é uma prisão pré-cautelar, tem caráter de prisão pré-cautelar. Por que pré-cautelar? Porque hoje, por si só, uma prisão em flagrante ela não mantém alguém preso durante todo o processo. A gente vai ver as medidas que podem ser adotadas pelo juiz quando recebe o auto de prisão em flagrante. Uma delas é ser relaxar, ou converter em preventivo, ou aplicar uma medida cautelar diversa da prisão. Mas a prisão em flagrante ela não pode mais manter alguém preso durante todo o processo. Por isso entende a doutrina que ela tem esse caráter pré-cautelar, porque após ela podem vir as medidas cautelares, seja uma preventiva ou seja as medidas cautelares diversas da prisão, ok? Então, atenção com isso aqui, tranquilo? Quais são as fases da prisão em flagrante? Primeira fase da prisão em flagrante é a captura do agente. É no momento que você vai proceder à captura do agente, vai pegar o sujeito ali. Nesse momento aqui, entende a doutrina e a jurisprudência, que pode ocorrer o uso da força, porém a necessária para superar aquela resistência inicial do agente. Porque é óbvio, quem que quer ser preso? Ninguém. Você vai pegar alguém? Dificilmente. São poucos os casos que o sujeito simplesmente fica quieto. Não. Há uma resistência do agente em querer dali escapar. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira fase de captura do agente, entende a doutrina e a jurisprudência que pode sim ser necessário, as autoridades, até mesmo qualquer do povo, pode se valer do uso da força, desde que seja a necessária para superar aquela resistência inicial do agente, ok? Ainda nessa primeira fase é importante a gente ler a súmula vinculante número 11, que diz o seguinte pra gente, que só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros. Justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente, ou da autoridade e de nulidade da prisão, ou do ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, sobre o uso de algemas, muito importante essa redação aqui da súmula vinculante número 11. Também pode ocorrer o uso de algemas aqui no momento da captura do agente, mas lembrando sobre essas hipóteses aqui. Somente nessas hipóteses serão admitidas, então, o uso de algemas no agente. Ok? Então, essa é a primeira fase da nossa prisão em flagrante, a captura do agente. Nesse momento aqui, é importante fazer alguma ressalva a algumas pessoas, seja em razão do cargo, seja por condições especiais. Em regra, gente, no nosso ordenamento, qualquer pessoa pode ser presa em flagrante. Porém,
algumas pessoas, seja pelo cargo, seja por uma outra condição especial, elas estão sujeitas a algumas regras especiais. Dentre elas, os diplomatas. Os diplomatas, eles não podem ser presos em flagrante, já que eles possuem uma imunidade em território nacional enquanto estiverem a serviço do seu país de origem. Então, quanto aos diplomatas, eles não poderão ser presos em flagrante. Eles têm essa imunidade aqui enquanto eles estiverem aqui a serviço do seu país de origem. A mesma regra vale para o cônsul, mas desde que este, acaso cometa uma infração penal, essa infração ela seja cometida no exercício das funções e no território do consulado. Se preencher essas condições aqui, o cônsul ele também não poderá ser preso em flagrante, porque ele detém a mesma imunidade dos diplomatas enquanto estiver a serviço do seu país aqui, ok? Também os parlamentares federais e estaduais somente poderão ser presos em flagrante por crime inafiançável. E após a lavratura do auto de prisão em flagrante, esse auto de prisão em flagrante será encaminhado à respectiva Casa Legislativa para que decida acerca da prisão. Então, os parlamentares federais e estaduais, eles podem ser presos em flagrante, porém, tem que ser praticado um crime inafiançável. E aí, após a lavratura ainda do auto de prisão em flagrante, esse auto será encaminhado à casa respectiva que decidirá acerca da prisão. Também, magistrados e membros do Ministério Público somente podem ser presos em flagrante também por crime inafiançável. Temos também nessas regras aqui especiais o presidente da República, conforme disposição do artigo 86, parágrafo 3º da Constituição, que diz que enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Também, menores de 18 anos não poderão ser presos em flagrante, estão submetidos ao procedimento lá do Estatuto da Criança e do Adolescente. E por fim, nas questões de infração de menor potencial ofensivo, previsto lá no artigo 69, parágrafo único da Lei 9.099 de 95. Há um sujeito que pratica uma infração de menor potencial ofensivo, ele será encaminhado, ele será registrado um termo circunstanciado e após isso encaminhado ao juizado especial criminal. E aí a ele não se imporá a prisão em flagrante. Ok? Segunda fase da prisão em flagrante é a condução coercitiva do agente. É você conduzir aquele agente que foi capturado até a autoridade competente, até a autoridade policial competente para proceder com a lavratura do auto de prisão em flagrante. Então você vai proceder com essa condução coercitiva do agente até a autoridade competente. Uma terceira fase, após a apreensão do agente, a captura do agente, a sua condução coercitiva, vai vir a fase de lavratura do auto de prisão em flagrante, que está lá no artigo 304 e seguintes do Código de Processo Penal, que diz o seguinte pra gente: apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo a sua assinatura, entregando a esse a cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após a cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, afinal, o auto de prisão em flagrante. Então, quando receber o sujeito, vai ouvir primeiramente o condutor, depois as testemunhas que acompanharam o condutor ou das próprias testemunhas do fato, e depois o interrogatório do acusado, ok? Parágrafo 1º, resultando das respostas fundadas suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente, se não for, enviará os autos à autoridade que o seja. Parágrafo 2º, a falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso, com o condutor deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. E aqui
parágrafo 3º e 4º fecham a respeito da lavratura do auto de prisão em flagrante, ok? Próximo passo, lavrado o auto de prisão em flagrante, próxima fase aqui dessa prisão em flagrante é o recolhimento à prisão, com algumas observações aqui do parágrafo 1º do artigo 304, artigo 309 e 322. 304, parágrafo 1º, resultando das respostas fundada suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão. Então, é a próxima fase. Lavrou o auto de prisão em flagrante, vem agora mandar recolher ele à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos autos de inquérito ou processo, se para isso for competente. 309. Se o réu se livrar solto, deverá ser posto em liberdade depois de lavrado o auto de prisão em flagrante. Então, existem situações em que o sujeito ele não será recolhido à prisão, momento em que deverá ser colocado em liberdade. Mas primeiro faz a lavratura do auto de prisão em flagrante e aí coloca esse sujeito em liberdade. E sempre lembrando que o delegado de polícia ele também pode fixar fiança, conforme determina o artigo 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Então, nesse momento aqui, é que a autoridade policial então poderá também fixar a fiança para que esse sujeito seja livre e solto. Se não ocorrer nenhuma dessas hipóteses, então ele será recolhido à prisão. A próxima fase aqui da nossa prisão em flagrante, lavrado o auto de prisão em flagrante, sendo preso o sujeito recolhido ou não à prisão. O próximo passo é a comunicação e a remessa desse auto de prisão em flagrante para o juiz, para o Ministério Público e para a Defensoria. Veja o que diz o artigo 306 do Código de Processo Penal. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente, esse imediatamente é após a lavratura do auto de prisão em flagrante, que aí você vai encaminhar para o juiz, ao juiz competente, ao MP e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Parágrafo 1º, em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Essas comunicações aqui, gente, são necessárias e obrigatórias, sob pena de tornar essa prisão aqui ilegal e, consequentemente, ela deverá ser relaxada. Então, muita atenção nisso aqui com o flagrante, principalmente com esses prazos aqui em que deverá ocorrer a remessa do auto de prisão em flagrante e as comunicações, tanto para a Defensoria quanto para o Ministério Público e, claro, para a família do preso. O auto de prisão em flagrante, portanto, então, deverá ser encaminhado em até 24 horas para o juiz competente e também a comunicação para a Defensoria Pública, caso o preso aqui, ele não indique um advogado, sob pena de tornar essa prisão ilegal e, consequentemente, ela ser relaxada. Ainda sobre essas situações aqui, a gente tem os dispositivos constitucionais previstos lá no artigo 5º, inciso 62 e 63 da Constituição Federal, que falam o que diz aqui o próprio Código de Processo Penal. Então vejam tamanha a importância dessas comunicações aqui, que também elas têm até previsão constitucional. Próximo passo, próxima fase dessa prisão em flagrante é o recebimento desse auto de prisão em flagrante pelo magistrado e as providências que ele deverá adotar com o recebimento do auto de prisão em flagrante. Ora, se eu encaminhei o auto de prisão em flagrante até 24 horas para o juiz, agora esse juiz ele vai ter que tomar alguma providência em relação a esse auto de prisão em flagrante. Ele não pode falar, ok, recebido, e dar tchau para esse auto de prisão em flagrante. Não. E as providências a serem adotadas pelo magistrado estão lá no artigo 310 do Código de Processo Penal. Primeira providência que poderá ser adotada pelo magistrado é o relaxamento da prisão ilegal. Diz lá o artigo 310 que ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente, inciso 1, relaxar a prisão ilegal. Então, se conteve qualquer ilegalidade na prisão desse sujeito aqui, essa prisão deverá ser relaxada pelo magistrado e o sujeito colocado imediatamente em liberdade.
Também temos previsão lá no artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, acerca do relaxamento das prisões ilegais. Então, a primeira providência a ser adotada pelo magistrado é ver se aquela prisão foi legal. Se essa prisão foi ilegal, ele deverá proceder ao relaxamento da prisão. Uma segunda providência a ser adotada pelo magistrado é a conversão dessa prisão em flagrante em preventiva, conforme determina o inciso 2 do artigo 310, que fala que o juiz deverá, fundamentadamente, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos constantes no artigo 312 e aqui também 313 do CPP, a gente não pode esquecer esse artigo 313, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Então, se a prisão for legal, o juiz já não vai relaxar ela. Próximo passo, ele verificar se há necessidade de conversão dessa prisão em flagrante em preventiva, caso se mostrem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares previstas lá no artigo 319 do CPP. Mas, claro, para ele converter essa prisão em flagrante em preventiva, tem que estar presentes os artigos 312 e 313, ok? E uma outra providência que pode ser tomada pelo magistrado nesse momento aqui é a concessão de liberdade provisória, conforme determina lá o inciso 3. Conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Então, é também uma outra providência que pode ser adotada pelo magistrado, se o sujeito se enquadrar nos requisitos necessários para a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança. Então, são essas três providências que o juiz pode tomar quando ele recebe o auto de prisão em flagrante. Hoje a gente vai ver, mais pro final dessa aula aqui, que nesse momento aqui, agora, tem a chamada audiência de custódia, em que o preso é apresentado ao magistrado pessoalmente e nesse momento ele toma uma dessas três atitudes aqui. Só adiantando um pouquinho, a audiência de custódia ainda não é exercitada em todas as cidades, em todas as comarcas aqui, mas ela vem para tentar humanizar essa prisão e dar mais celeridade aqui nessas providências a serem adotadas pelo magistrado, para que o sujeito ele não fique encarando um cárcere de repente por muitas horas ou até dias até que se decida sobre essas providências aqui. Ok? Mas enquanto em todas as cidades não tem audiência de custódia, o juiz decide já com o recebimento do auto de prisão em flagrante, que aí ele pode adotar uma dessas três medidas: relaxamento da prisão ilegal, conversão do flagrante em preventiva ou a concessão de liberdade provisória com ou sem fiança, ok? Quais são as espécies de flagrante? Quando que eu digo que uma pessoa está em flagrante? Ainda sobre essas espécies de flagrante aqui, a gente também tem espécies em relação ao sujeito ativo, que vai proceder à prisão em flagrante, e aí as espécies em relação propriamente à prisão, ao momento de flagrante, ok? Então a primeira espécie de flagrante trazida pela doutrina é o chamado flagrante obrigatório ou coercitivo. O que é um flagrante obrigatório ou coercitivo? Está previsto lá no artigo 301 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte pra gente: qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão, prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Ora, como o próprio nome já diz, flagrante obrigatório coercitivo, é que aqui as autoridades policiais e seus agentes eles têm a obrigação de efetuar a prisão em flagrante daquele que seja surpreendido em uma situação de flagrância. Nesse caso aqui, os agentes policiais, as autoridades policiais e seus agentes, eles estão no estrito cumprimento do dever legal. Então eles não têm a faculdade de prender ou não. Eles têm a obrigação de efetuar essa prisão em flagrante, ok? Uma segunda espécie de flagrante é o chamado flagrante facultativo. Flagrante facultativo também está previsto lá no artigo 301, que diz: qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Nessa hipótese aqui, qualquer do povo
nós do povo, a gente não tem a obrigação de prender ninguém. Não, se de repente você vê um delito ocorrendo, você não tem a obrigação de prender aquele sujeito. Muitas vezes você evita, né, para não se arriscar e não cair junto naquele delito. Então você não tem a obrigação de prender ninguém. Você tem a faculdade, você pode prender aquele sujeito que esteja em situação de flagrância ou não. Nesse caso, se qualquer do povo resolver por prender alguém que seja visualizado numa situação de flagrância, estará num exercício regular do direito. E está autorizado pelo próprio Código de Processo Penal, bem como lá pelo Código Penal, a proceder essa prisão aqui. Então esse é o flagrante facultativo. Você tem a faculdade, você pode prender ou não. Diferente das autoridades policiais, em que são obrigadas, qualquer do povo não é obrigado a prender em flagrante. Temos ainda também o chamado flagrante próprio, perfeito, real ou verdadeiro. O que é um flagrante próprio, perfeito, real ou verdadeiro? Esse flagrante está previsto lá no artigo 302, incisos 1 e 2. Diz que um flagrante é próprio, considera-se flagrante próprio quando a pessoa está cometendo a infração penal, você vê que ela está cometendo, ela está furtando, ela está roubando, ela está matando alguém, ou quando ela acabou de cometer essa infração penal. Ela já tinha furtado, ela já tinha dado um tiro na pessoa, já tinha lesionado a pessoa. Então eu digo que o flagrante é próprio, real, perfeito ou ainda verdadeiro quando a pessoa está cometendo a infração ou acabou de cometer essa infração penal aqui. Está no momento ali cometendo o delito ou na sequência acabou de cometer o delito. Eu falo então que esse flagrante aqui é próprio, perfeito, real ou verdadeiro. Ainda temos como espécie de flagrante o chamado flagrante impróprio, imperfeito, irreal ou quase flagrante. Esse flagrante aqui está previsto no inciso 3 do artigo 302, que diz que considera-se flagrante quem é perseguido logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração penal. Primeira coisa, o que eu entendo por esse logo após? Esse logo após, gente, segundo a doutrina e a jurisprudência, a gente tem que entender entre o lapso temporal, entre o acionamento da autoridade policial, a sua chegada no local, a colheita de elementos de informação e aí sim a saída em captura do agente, a saída atrás de tentar capturar esse sujeito aqui. Então, logo após a infração ela já foi cometida, e aí dá esse tempo de você acionar a autoridade, ela chegar, fazer a colheita de elementos e informações e você sair atrás desse agente aqui. Por que ele é impróprio, imperfeito, irreal, quase flagrante? Porque você não chegou no momento que a pessoa estava cometendo o delito ou acabou de cometê-la. Não, você chega depois que esse delito ele já foi cometido. Você chega nesse logo depois. E nesse logo depois você sai em busca do agente que você presume ser o autor do delito. Ok? Além disso, essa perseguição aqui, gente, deve ser ininterrupta e contínua. E enquanto ela for ininterrupta e contínua, eu presumo que esse sujeito está em flagrante, podendo proceder à prisão a qualquer momento. Então não tem aquela história de, o flagrante só dura 24 horas. Não. Pode durar dias, pode durar mais de 24 horas. E enquanto essa busca estiver sendo feita, essa perseguição aqui, presume-se que esse sujeito está em flagrante e ele poderá ser preso a qualquer momento. Então, esqueça aquela balela de que depois de 24 horas não tem mais flagrante. Tem. Se você sair em busca desse sujeito aqui, sair na perseguição desse sujeito, ok? Então, aqui o delito já aconteceu e depois você sai em perseguição a ele. Só que essa perseguição tem que ser ininterrupta e contínua. Ainda como espécie de flagrante, a gente também tem o flagrante presumido, ficto ou assimilado. O que é esse flagrante presumido? Esse aqui está previsto lá no inciso 4 do artigo 302, que diz o seguinte: considera-se flagrante quem é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração penal.
Nesse caso aqui, gente, eu não tenho perseguição. Não há perseguição como há no flagrante impróprio ou imperfeito. No flagrante presumido, eu não tenho essa perseguição aqui. E aqui fala que o agente é encontrado logo depois. Esse logo depois, entende a doutrina, que ele é um lapso temporal um pouquinho maior que o logo após. Que aqui a infração, ela ocorreu um pouquinho antes e logo na sequência você já saiu na perseguição do sujeito. Aqui esse lapso temporal seria um pouco maior. E que logo depois de praticado o delito, você encontra esse sujeito aqui com objetos que fazem presumir ser ele o autor daquele delito. Então é parecida com a situação anterior, só que aqui eu não tenho perseguição. Você encontra, logo depois da infração penal, ou seja, já passou algumas horas, você encontra aquele sujeito com objetos que levam a crer ser ele o autor daquele delito. E nesse caso aí, poderá ser efetuada a prisão em flagrante pelo chamado flagrante presumido. Presume-se que ele seja o autor daquele delito, em razão de você ter encontrado ele com objetos, com armas ou com outros pertences que pareciam ser daquele delito. Ok? Uma outra espécie de flagrante ainda é o chamado flagrante preparado, provocado, delito putativo por obra do agente provocador ou crime de ensaio. Meu Deus, quanto nome! Sim, nesse caso aqui, gente, nesse chamado flagrante preparado, aqui eu tenho a instigação do agente. Eu provoco um sujeito para que ele pratique esse delito e eu já deixo tudo pronto, tudo esquematizado para que esse delito ele não se consume. E no momento que ele der início à prática delitiva, eu prendo ele em flagrante. Então aqui nessa figura, nessa espécie de flagrante preparado, eu tenho a chamada do figura do agente provocador. Você provoca alguém, você instiga alguém para que esse sujeito ele pratique um delito. Mas você já deixa tudo pronto, tudo preparado para que esse delito ele não se consume. E no momento que ele dá início à prática delitiva, você prende ele. Vejam que eu estou provocando alguém para praticar um delito. A questão aqui é, quando eu prender esse sujeito, essa prisão vai ser legal? Claro que não, né, gente? Essa prisão aqui, ela é caracterizada como uma prisão ilegal e por esse motivo ela deverá ser relaxada. E por que ela é uma prisão ilegal? Porque não há uma voluntariedade total do agente aqui que pratica o delito. Eu tô provocando ele para praticar o delito com a única finalidade de prender ele. Eu fico ali, ó, provocando para que ele pratique esse delito e eu prenda ele depois. Por esse motivo, essa é considerada uma prisão ilegal e ela deverá ser relaxada. Inclusive, esse é o teor da súmula 145 do STF, que diz que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia, e aqui poderia ser por qualquer um, não somente a polícia, vamos largar isso aqui, torna impossível a sua consumação. Um exemplo para facilitar para vocês, gente, é quando alguém tem uma lista de possíveis usuários de droga. Você liga para as pessoas simulando a venda de droga, falando: oi, sujeito, tudo bem? Ah, então eu tô com uma droga nova aqui, tá interessado e tudo mais. Você está provocando a pessoa. A pessoa vem até você, paga o valor da droga. Nesse momento, você prende a pessoa, porque ela já veio, já pagou aqui para conseguir essa droga aqui que você provocou ela a comprar. Então é o sujeito que induz. Se liga falando: olha, eu tô vendendo droga. Faz essa pessoa vir até você, ela te paga e aí você prende ela, ok? Então essa é uma modalidade de prisão ilegal, porque não houve voluntariedade total por parte do agente e ele foi provocado a praticar esse delito. E você só provocou com a única finalidade de prender essa pessoa, ok? Uma outra modalidade de flagrante ainda que a gente tem é o chamado flagrante esperado. Cuidado que isso aqui não se confunda com o flagrante preparado. O que é o flagrante esperado? No flagrante esperado, primeira coisa, eu não tenho agente provocador. Ninguém provoca ninguém aqui para a prática de um delito.
No flagrante esperado, a polícia, as autoridades policiais, ela se limita a aguardar a prática do delito. Eu sei que vai acontecer um determinado delito em determinada localidade. Então eu espero o delito acontecer e vou lá e prendo os sujeitos. Você espera a prática do delito para aí sim efetuar a prisão. Um exemplo aqui, trazido pelo professor Norberto Avena, é o seguinte. Mediante uma interceptação telefônica autorizada judicialmente, descobre a autoridade policial que determinado navio atracará o porto com um grande carga de drogas camuflada em forma de mercadorias lícitas. Chegando à embarcação e iniciados o recarregamento, aproximam-se os policiais e, constatando a veracidade da informação, procedem à voz de prisão dos traficantes. Veja que nisso aqui, você já sabia que tinha droga lá. Só que você espera aparecer os traficantes e aí efetua a prisão em flagrante daqueles sujeitos. Você aguarda a prática do delito para a prisão dos sujeitos envolvidos. Aqui eu não tenho agente provocador, ninguém está provocando ninguém para praticar um delito. Eu só estou esperando. Eu espero a prática do delito para efetuar a prisão. Ainda, uma outra espécie de flagrante é o flagrante prorrogado, retardado ou diferido, ou também chamado de ação controlada. Nesse caso aqui, gente, eu tenho o retardamento da intervenção policial para que essa intervenção, para que essa prisão ocorra no momento melhor para a produção probatória. Eu retardo a minha atuação e espero o melhor momento de efetuar aquela prisão do ponto de vista probatório. No momento que eu saiba que eu vou ter mais provas se eu efetuar a prisão depois do que se eu efetuar agora. Ou se eu posso esperar para não efetuar a prisão agora, eu posso efetuar depois, que eu possa pegar o maior número de pessoas envolvidas naquela prática delitiva aqui. Então aqui eu retardo a atividade policial. A atividade policial ela é retardada, ela é segurada, esperando o melhor momento da prisão, para a prática, para a prisão, do ponto de vista probatório, para que eu tenha lá uma melhor produção probatória posteriormente. Esse flagrante aqui, prorrogado, ou também mais conhecido como ação controlada, está previsto lá na Lei de Drogas, no artigo 53, inciso 2 e parágrafo único, e também na Lei 12.850 de 2013, que é a Lei sobre Organizações Criminosas, lá no artigo 3º e no artigo 8º. Vamos fazer a leitura desses artigos aqui, e aí da Lei de Drogas vocês leem aí em casa, ok? Artigo 3º da Lei 12.850 de 2013, em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova. Inciso 3, ação controlada. Artigo 8º. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e obtenção de informações. Então, a ação controlada é o retardamento da ação. Você espera para efetuar aquela prisão no momento que seja mais vantajosa para a produção de provas e obtenção de informações. Também é uma prisão legal, gente, mas claro, aqui tem que tomar cuidado, de repente... principalmente questão de drogas, o itinerário deve ser conhecido para que nesse retardamento você também não perca essas pessoas, todas as pessoas envolvidas aqui, não perca elas de vista. Então, essa ação controlada aqui, ela é permitida, mas você tem que estar sempre em monitoramento, ok? Também a gente tem, como última espécie de flagrante, o chamado flagrante forjado, maquinado ou urdido. Aqui também é uma espécie de prisão ilegal e que deverá ser relaxada. Prisão ilegal. Nesse caso aqui, alguém cria provas de um crime que nunca existiu simplesmente para efetuar uma prisão, para legitimar uma prisão em flagrante. É aquele famoso colocar droga no bolso de alguém, colocar droga dentro do carro de alguém. O crime não existia, você vai lá e forja a existência de
um delito, simplesmente para tentar legitimar aquela prisão em flagrante. Vejam que é diferente lá do flagrante preparado, em que há um agente provocador. Aqui não tem agente provocador. Aqui o agente vai lá e planta alguma prova inexistente que seja algum delito para legitimar uma prisão. Claro, essa prisão é ilegal e deverá ser relaxada, ok? Ainda sobre prisão em flagrante, a pergunta que aparece é: a apresentação espontânea do agente legitima uma prisão em flagrante? Se a gente chegar lá ele espontaneamente falar, olha, eu pratiquei tal delito e tudo mais, ele poderá ser preso em flagrante? Cuidado, pessoal. No CPP, a gente não tem mais um dispositivo como tinha antigamente que preveja sobre essa apresentação espontânea do agente e a não prisão em flagrante dele. Antes falava que a apresentação espontânea não legitimava uma prisão em flagrante. Eu não tenho mais isso no CPP. Quer dizer que se ele se apresentar espontaneamente, ele pode ser preso em flagrante? E a resposta da maioria da doutrina é não. A maioria da doutrina considera que essa ausência de previsão no CPP não pode também legitimar uma prisão em flagrante. O professor Renato Brasileiro entende que a apresentação espontânea do agente impede a prisão em flagrante, já que nesse caso eu não tenho uma situação de flagrância, não se encaixa em nenhuma daquelas hipóteses de flagrante. Então a apresentação espontânea do sujeito impede a prisão em flagrante dele. Porém, a sua apresentação espontânea impede a prisão em flagrante, mas não impede eventual decretação de preventiva ou de outra medida cautelar diversa da prisão. Então, a apresentação espontânea do sujeito impede a sua prisão em flagrante, mas não impede uma eventual preventiva ou outra medida cautelar diversa da prisão, ok? E aí, para fechar essa aula de flagrante, falta a gente ver sobre a questão da audiência de custódia que eu mencionei lá no início para vocês. Que a audiência de custódia, ela surgiu e vem sendo implantada gradativamente aqui em todas as comarcas. Ela vai ocorrer após a formalização do auto de prisão em flagrante. Depois que o auto de prisão em flagrante é feito pela autoridade policial competente, aí esse preso ele deverá ser apresentado a um juiz para que seja realizada então essa audiência de custódia aqui. Momento, então, em que o juiz decidirá sobre uma daquelas 3 situações que a gente viu lá do artigo 310, sobre relaxar a prisão ilegal, sobre converter o flagrante em preventiva, ou ainda em outra medida cautelar diversa da prisão, ou, se for o caso, conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Ok? Então essa audiência de custódia ocorrerá logo após a lavratura do auto de prisão em flagrante. E ela vem aqui com o fim de humanizar as prisões, também para verificar a legalidade das prisões com uma maior rapidez, bem como dar eficácia ao artigo 319 do Código de Processo Penal para aplicar essas medidas cautelares diversas da prisão para evitar cárceres desnecessários. Então, essa audiência ela vai ocorrer após a lavratura do auto, momento que o sujeito será apresentado ao juiz, e o juiz tomará uma daquelas providências previstas lá no artigo 310 do Código de Processo Penal. E também para dar eficácia aqui ao artigo 319. Mas isso aí é uma aula à parte para a gente discutir melhor a audiência de custódia. Ok, pessoal? Sobre prisão em flagrante era isso. Bons estudos e muito obrigada.